Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nosso bate-papo de hoje é sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Você, profissional da área da saúde, sabe o que significa essa lei? Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, queria convidar você, é claro, para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. A nossa convidada de hoje é especialista em LGPD, advogada, a doutora Maria Lohana. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Elton. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo perguntando o básico, né, doutora? O que seria a LGPD? Bom, LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que veio para regulamentar as relações entre o controlador e os titulares de dados. Na área da saúde é muito importante porque a gente trata muitos dados considerados sensíveis. O que seriam esses dados? São dados que geram uma discriminação para o titular em um incidente de vazamento. Então, como na área da saúde tratam muitos dados de saúde, qualquer incidente de vazamento pode vir gerar um prejuízo para o controlador, no caso, para o profissional da saúde que trata esses dados. Doutora, e o profissional da área da saúde que está assistindo esse vídeo agora? Tem uma clínica, um consultório. Quais são os riscos se ele não se adequar a essa nova lei? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está em vigor, já tem, vai fazer um ano, e as sanções começaram a valer em agosto do ano passado. Então, em relação aos riscos, o profissional da área da saúde, ele tem que estar ciente que, em relação a esses dados sensíveis, existem uma série de sanções para todos os tipos de dados pessoais. Mas em relação aos dados sensíveis, por eles terem essa sensibilidade natural, serem dados que tratem de saúde, gênero, dados genéticos e biométricos, eles podem vir a gerar, além das sanções da LGPD, que são advertência, multa, bloqueio e suspensão do banco de dados. A gente vai falar especificamente sobre cada uma delas. Mas o profissional da área da saúde, ele tem que saber que, além de todas as sanções administrativas, ele pode responder judicialmente. Então, é passível de indenização por danos materiais e danos morais e, além, questões relacionadas a erro médico. Por quê? O profissional da saúde, ele tem que ter essa ciência que um incidente de dados, no caso, por exemplo, uma troca de exames, é considerado um incidente de vazamento, é considerado um incidente envolvendo dados. Dependendo da situação, era para operar um braço direito, eu acabei operando um braço esquerdo. Isso vai gerar um erro médico. Então, além das sanções da LGPD, tudo isso pode vir causar um dano na esfera judicial. Em relação especificamente à LGPD, as sanções são advertência, multa, bloqueio e suspensão do banco de dados. Então, se você tem um banco de dados no seu hospital, os dados dos seus pacientes, dos seus clientes, todo esse banco ele pode ser bloqueado e ele pode ser excluído se não tiver adequado à LGPD. Mas assim, a gente pensa, mas isso é uma realidade muito distante. Mas não é. Quando a gente para pensar sobre essa questão do banco de dados, a gente precisa levar em consideração que os hospitais, eles sobrevivem pelo banco de dados. Hoje em dia a gente não trabalha mais não tem como a gente ter um negócio que não trabalhe com dados. A gente só consegue fazer um serviço direcionado, específico, através desse tratamento de dados. Não tem como uma clínica, um profissional que é pessoa física, ele tem que estar adequado à LGPD. Então, essa questão de, eu não sei se eu preciso estar adequado à LGPD. Se você trata dados, você tem que estar adequado à LGPD, independente da questão lucrativa, da questão financeira. Então, muitos profissionais da área da saúde têm essa dúvida. Eu trabalho com CPF, eu não trabalho com CNPJ, eu preciso estar adequado à LGPD? Sim. Porque, além de você tratar dados, você trata dados sensíveis, que são dados da área da saúde. Então, tem que ter esse cuidado para não levar a multa, né? A multa é de 2% do faturamento anual, podendo chegar ao valor de 50 milhões. E principalmente questões de bloqueio e exclusão do banco de dados, porque isso pode gerar um problema muito sério.
Quem é PJ entende aquele problema do não tem como você sobreviver um ano sem emitir nota fiscal. Não tem. Então, é algo que os profissionais da saúde precisam cuidar. Doutor, eu estou observando aqui que para se adequar a essa nova lei, o profissional da área da saúde vai passar por vários processos. Então, talvez isso está gerando algumas dúvidas em quem está nos assistindo. Será que eu vou ter que contratar um contador? Eu vou ter que contratar um profissional de TI? Eu vou precisar de um advogado? Doutor, então qual seria o passo a passo que o profissional da área da saúde precisa saber para se adequar à nova lei? Bom, o processo da adequação à LGPD, ele precisa de profissionais que sejam ligados. O que isso significa? Se você tem um jurídico, ele vai te auxiliar. Se você tem uma equipe de TI, ela vai te auxiliar. Mas o importante é que você conheça um profissional que seja qualificado nessa área de privacidade e proteção de dados, um consultor em privacidade e proteção de dados, porque ele vai ter o conhecimento em todas as áreas. Ele não precisa ser um profissional que vai saber extremamente de uma coisa, mas ele precisa saber de tudo um pouco. O que eu posso fazer para começar a minha adequação à LGPD agora? Estou desesperado, não fiz nada. O que eu posso fazer? Primeiro de tudo, revisar os seus documentos. Ter certeza que os dados que estão sendo coletados são realmente necessários. Sempre pensar, beleza, eu coleto esse dado aqui, mas eu tenho essa finalidade. Se você chegar à conclusão de que algum dado está sendo coletado que não tem uma finalidade, ou que a finalidade não é tão necessária para o seu negócio, você não precisa coletar esse dado. Então, é fazer aquela varredura, aquele limpa. E questões relacionadas à segmentação de acessos. Quando a gente fala de profissionais da saúde, ainda tem uma dificuldade em fazer essa segmentação. Tá, mas para que serve isso? A gente sabe que o profissional da área da saúde, ele tem um dever de sigilo que é diferenciado do profissional comum. Então, pensa comigo, se eu contrato uma recepcionista, uma secretária, ela não tem o mesmo dever de sigilo que é exigido do profissional da área da saúde. Então, aquela pessoa, ela não deve ter o mesmo acesso que o profissional da saúde, por questões lógicas, né? Até porque se tiver um incidente de vazamento, a responsabilidade do profissional da saúde, ele vai ser muito maior. Por quê? Desde quando a pessoa saiu, né, da faculdade, desde quando a pessoa fez o seu juramento da profissão, tem-se para a lei, para os juízes, para quem faz essa fiscalização, que a pessoa sabe que esse dever de sigilo do profissional da área da saúde, ele é absoluto. Tanto que agora o vídeo vai ser lançado em 2022, a gente já está em 2022, e 3 de janeiro já teve uma alteração na lei, já teve uma nova lei falando sobre questões de sigilos para pacientes que possuem algumas doenças. No caso do HIV, da tuberculose, das questões de hepatites crônicas e hanseníase. Esses pacientes, agora com essa alteração na lei, precisa que o sigilo seja mantido não só nas repartições de saúde, mas também nas escolas, na administração pública, nos órgãos privados, dentro da área de trabalho. Então, traz uma nova característica do sigilo e principalmente dentro da área da saúde. Então, tem que tomar muito cuidado, ver se esses dados realmente estão sendo coletados com uma finalidade e sempre observar pela boa fé. Você precisa ter uma documentação disso, mas deixar claro que você tem uma boa fé de resolver a situação, que você tenha um tratamento transparente. Eu sempre digo para os meus clientes da área da saúde, o importante é você fazer as coisas de uma forma correta e demonstrar que você não quer, que você não está agindo de má fé. Você tem que, pelo contrário, demonstrar que está agindo de boa fé e com transparência. Doutora, achei muito bacana o nosso bate-papo, acho que são informações valiosas. Doutora, eu queria te agradecer demais por ter participado conosco, acho que foram informações valiosas que vão ajudar muito o pessoal que nos assistiu. E pedir mais uma vez você que está acompanhando esse vídeo aí a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar sempre em primeira mão todas as novidades da área da saúde.